Hoje eu vou falar aqui sobre o principal motivo que está levando os advogados à estagnação financeira. Eu sou Adriano Magno, eu comecei em 2001 dando consultoria para empresas que estavam falidas. 90% das empresas que eu fiz essas consultorias, o problema era justamente na parte estratégica. Ou seja, o dono criava um negócio, tinha um negócio bom na mão, chegava até um certo ponto e não conseguia passar daquele ponto. Ou seja, transformar o seu negócio numa empresa. E por que isso? Porque ele não tinha expertise, não tinha treinamento para isso, ele é um bom empreendedor, mas chegava num ponto que ele não conseguia ultrapassar aquele limite, porque ele não tinha as habilidades necessárias ou conhecimento necessário. Então, nada fica parado, ou está subindo ou está caindo. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso deu bastante experiência para entender de processos. E a maioria dos advogados, vocês vão ver aqui alguns dados históricos, precisam ter essas habilidades para transformar o seu negócio justamente numa empresa jurídica. E eu vou mostrar alguns dados para vocês hoje aqui que só advogar, hoje em dia, não é mais o essencial, é o obrigatório, né? Só advogar não é o que vai fazer mudar o jogo. E em 2011 montei a agência Acesso Marketing. Ou seja, eu já estou mexendo com a área de marketing antes de ter internet, ou quando a internet estava começando já, meados dos anos 2000 ali. Então eu participei de todo esse processo de implantação de internet no Brasil. Tem vídeo meu no YouTube lá, falando de outras áreas, que eu postei em 2009, que bombou, mas até então a gente não sabia que isso ia pegar, que o YouTube ia ser a febre que é hoje. Então eu não dei muita atenção na época, mas tem vídeo lá que chegou a bater 1 milhão de visualizações, 800 mil visualizações. Então eu tenho bastante experiência na área digital e na área empresarial. E por que eu estou passando isso para vocês? Porque hoje o tema justamente é esse, o principal motivo que está levando os advogados à estagnação financeira e o que você pode fazer para atrair clientes todos os dias com previsibilidade. Esse é o tema de hoje. E para falar desse tema, eu vou passar alguns dados históricos para a gente se posicionar e entender, historicamente, alguns motivos que levam a maioria dos advogados que eu venho falando a estar nessa estagnação financeira. E tudo isso tem um embasamento aqui histórico. Estudando, dando palestras, eu entendi que o início da mentalidade perpetuada na advocacia começou aqui em 1827, quando Dom Pedro estabeleceu os primeiros cursos de direito no Brasil. Então, começou aqui, e o que aconteceu de lá para cá? O advogado, o que ele aprendia lá atrás até hoje, praticamente não mudou. Vocês podem me corrigir aí se tiver alguma atualização, mas é praticamente o mesmo ensinamento, a mesma prestação de serviço. Então, o advogado no centro operacional, então o advogado aprende a como prestar um ótimo serviço. E isso é perpetuado até hoje, né? E depois o que acontece ao longo do tempo? Lá atrás, existia uma ausência de concorrência. Então, eu costumo até brincar com o pessoal na minha mentoria lá, que quando inventaram o curso de Direito, lá em 1827, só tinha um médico na cidade, uma igreja e aí um advogado. Então, ele só abria a porta, só abria as portas, ele já enchia de cliente ali. Não precisava aprender a ir atrás de cliente, não precisava vender. Não tinha concorrência. Então, o advogado não foi treinado para captar clientes. Então, existia essa ausência de concorrência. Depois, o que acontecia? Havia uma alta demanda por serviços jurídicos e poucos profissionais para atender. Isso também ajudou a formar essa mentalidade que existe até hoje. Essa mentalidade perpetuada, que o foco apenas no atendimento. E isso acontece até hoje. Até as faculdades, eu estou dando mentoria até para alguns presidentes de OAB, e a gente vê que até esse ano passado, há 3 anos atrás, estava bem forte, agora estão tendo que mudar um pouco a postura para se adaptar aos novos tempos. Que essa mentalidade de alta demanda por serviço jurídico, de não precisar vender os seus serviços, de não precisar captar clientes, fez com que o advogado hoje sofra um pouco perante quem já sabe captar. Não dá para viver só de indicação. E 90% dos advogados que eu converso que vêm até mim, para a gente resolver esses problemas, 90% dos casos é problema de saber captar clientes. E quando a gente vai entrar um pouco mais a fundo, a gente vê que o principal canal de captação desses advogados é a indicação pessoal boca a boca. Tá? Então, o que acontece aí? Qual é o cenário atual hoje? Advogado analógico no mundo digital. Grande parte dos advogados que eu pergunto se já está sabendo performar no digital, fala que está sabendo performar no digital. Quando a gente vai fazer 2, 3, 4 perguntas, a gente vê que ele não está no digital. Ele está simplesmente pagando uma agência de tráfego, fazendo posts por semana, e esperando obter clientes porque está pagando uma agência. E esse jogo não é estar no digital, né? Ele continua analógico no mundo digital, porém
gastando dinheiro investindo numa agência que provavelmente não vai mudar o jogo dele. Então, a maioria desses advogados vem até mim porque gastou com a agência, não gosta de fazer os criativos, não gosta de fazer as postagens, porque normalmente a agência manda um roteiro ali para ele, onde ele não concorda, onde ele não se identifica com o que é falado, ele tem até vergonha de gravar certos conteúdos e acaba travando ele no digital. Vocês estão se identificando com algo que eu estou falando ou não? Está fazendo sentido para vocês aí? Então é isso que acontece com a maioria dos advogados que vem até mim hoje. E o que isso causa, né? O que está acontecendo no cenário hoje? Primeira coisa, uma insegurança financeira. A maioria dos advogados que dependem só da dedicação pessoal não tem fluxo de caixa previsível e também não tem uma empresa escalável. Muito se fala de ter uma empresa escalável, né? O que é ter uma empresa escalável? É quando você aumenta o seu faturamento, mas não aumenta proporcionalmente os seus custos. Então, a maioria hoje também não consegue ter escala porque se quintar 10 clientes, ele não tem nem mão, nem braço para atender esses clientes. Então, não consegue ter uma empresa também escalável. E muito menos com previsão de faturamento. Outro problema que essa prática jurídica atual está causando os advogados, dependência de indicações. Então, 90% depende de indicações, o que gera essa insegurança financeira e não ter previsibilidade de caixa, porque você não sabe se a pessoa te indica hoje, se ela vai indicar amanhã ou mês que vem. E também uma desatualização. A grande maioria dos advogados estão desatualizados perante outras pessoas que estão já jogando um jogo mais profissional no digital. Então, ela está perdendo espaço para colegas mais estratégicos e digitais. Então, esse é o cenário atual. E o que isso está provocando? Está provocando o maior risco da sua carreira hoje estar desatualizada. Então, você pode estar com habilidades desatualizadas, sua faculdade não te ensinou como ser empresário e como vender nos dias de hoje. Está acontecendo ali uma falta de conhecimento tecnológico. A maioria não domina tecnologias, não domina estratégias digitais. É bem comum, quando eu vou fazer uma consultoria para alguns advogados, eles têm clientes já há algum tempo, há mais de 5, 6 anos, e nunca teve nenhum sistema, por exemplo, como um CRM. A maioria também já ouviu falar de um CRM, mas não entende onde aplicar. Confunde um CRM advocatício, tipo um ADV Box, com um CRM de captação. Olha o Guilhermão aí, tá por aí? É isso aí. Sem entender o jogo, a empresa de marketing e o advogado fica rodando em círculos. Exatamente isso, Guilherme. Exatamente isso. Né? Fica aqui, ó, rodando em círculos aqui, gerando insegurança financeira, desatualização e dependência de indicação. Tá? Então, isso que acontece hoje, uma competição desleal. Além de ter falta de conhecimento tecnológico, você acaba tendo uma competição totalmente desleal, competindo com colegas digitalmente mais avançados, que entenderam o jogo, entenderam o game. E qual que é o game? Né? Qual que é o jogo hoje? Né? O jogo hoje vence o jogo quem sabe captar mais clientes, e não quem é o melhor advogado que presta o melhor serviço. Até 10 anos atrás, quem ganhava o jogo era o advogado mais bem posicionado, o advogado mais conhecido da cidade, com a melhor formação, com o melhor mestrado, o melhor doutorado, com os melhores cursos, né? Isso gerava o quê? Gerava status localmente para ele, perante a sociedade local. Só que hoje não dá para viver só da sociedade local. Hoje o advogado que não consegue captar clientes de qualquer lugar do Brasil, se for depender só das pessoas locais da sua cidade, tememos aí que as chances do seu faturamento cair ao longo dos anos é muito grande. Tá? Então, o que acontece aqui na sequência? O erro silencioso também que muitos cometem. Todos esses dados que eu estou passando para vocês aqui é experiência própria aqui de mais de 280 advogados que eu já atendi ao longo desse tempo. E que todos esses advogados estão performando hoje de uma forma profissional, entendendo de estratégia. Tem até alguns colegas aqui que estão presentes hoje, que podem depois falar um pouco sobre isso, como é que é essa experiência, tá? Então, qual que é o erro silencioso que a maioria desses advogados cometem? Muitos advogados delegam os serviços de marketing digital, acreditando que isso vai resolver o problema de captação. Mas esses são serviços operacionais. A estratégia, o plano, o posicionamento, o direcionamento é a responsabilidade do dono da empresa. Ou seja, você tem que começar a pensar no seu negócio como uma empresa e não mais como um prestador de serviços. Esse é o primeiro ponto, a primeira chave que você tem que anotar aí. Pensar como dono de uma empresa. Pensar que você tem um negócio jurídico e não só mais uma prestação de serviço. Se posicionar como dono da empresa com estratégias para fazer a sua empresa crescer. Então, existe uma necessidade de mudança de mentalidade nesses tempos atuais. Até então, de 5 anos para trás,
A cabeça era de prestador de serviço com foco no atendimento do cliente. E hoje você precisa ter uma mentalidade de dono de empresa, com foco na estratégia e no crescimento. E por onde começar? Por onde que a gente começa esse passo a passo? Primeira coisa que você precisa, obter conhecimento prático sobre marketing digital. Conhecimento prático, não contratar uma agência, só isso não vai resolver. Eu vou explicar os porquês aqui. Você precisa construir, ter uma mentalidade de construir uma empresa jurídica e não mais uma prestação de serviço. Também vou explicar o porquê. Você precisa implantar fluxo de captação de novos clientes, que te dê previsibilidade, que te dê aí condições de você saber quanto vai ter de caixa no próximo mês e no outro, e o que você faz para aumentar esse fluxo de caixa. Com isso, você consegue investir na sua empresa, fazer melhores contratações, porque você tem previsibilidade. E muito se fala de ter previsibilidade, mas na prática eu vejo poucas pessoas sabendo aplicar isso. Todo mundo busca essa tal previsibilidade, mas na prática o que a gente vê é muita teoria. Então, eu sou da seguinte opinião, que o que vale é botar em prática. Na prática, tudo muda, né? Tudo faz mais sentido. E você precisa assumir a parte estratégica. Então, muitos colegas delegam a parte estratégica porque não têm conhecimento. Então, acabam partindo para aquele lado de entrar, de contratar uma agência, de contratar um terceiro, mas ele não sabe nem o que cobrar dessa pessoa. Então, ele fica totalmente refém do resultado que essa pessoa vai dar para ela. Ele não sabe nem analisar se a estratégia adotada está sendo feita de forma correta ou não. Então, não pode deixar na mão de terceiros a parte estratégica. Você não precisa executar a parte estratégica, mas você precisa entender o que está sendo feito. Você precisa entender e discutir de igual para igual com a pessoa que está te apresentando ali a sua solução. E a gente vai ver isso aqui mais ou menos na prática hoje aí, para ficar mais claro para vocês, tá? Então, qual que é o jogo? Até então, existia o pilar da advocacia. Esse era o principal pilar, onde o advogado ele presta um bom serviço técnico, que é atender bem o cliente. Hoje em dia, só você fazer isso aqui não é o que vai mudar o seu jogo. Hoje em dia, o que era o principal pilar da advocacia, hoje é o pilar obrigatório. Então, você prestar um bom serviço, conhecer de advocacia, não é mais o diferencial. Vocês estão me entendendo? Prestar uma boa advocacia hoje é o mínimo. Até um tempo atrás, era o que fazia diferença. Como eu disse, né? Dava mais status localmente, na sociedade. Hoje não funciona mais assim. Hoje, prestar um bom serviço vai manter o cliente sendo o seu cliente, mas não é o que vai trazer o cliente até você. Então, você precisa hoje, além do pilar de advocacia, ter mais 3 pilares que complementam esse pilar de advocacia. Com esses 3 pilares, mais o pilar de advocacia, aí você vai ter uma empresa jurídica de muito sucesso. Tá? De muito sucesso, porque já existe a fórmula. Você não fica refém do acaso. E quais são esses pilares? Antes de chegar neles, eu vou explicar o porquê desses pilares. Então, por que só a advocacia não é o que vai fazer o seu jogo mudar? Até o pessoal já está acostumado quando eu passo isso. Eu gosto de fazer essa parte bem literal, que é o seguinte: vocês imaginarem que aqui, esse reservatório é o seu caixa, onde está o seu dinheiro. Aqui é onde estão os seus dinheiros. Então, tem pessoas aqui que tem um oceano, tem advogados aí que tem um lago, tem advogados que tem uma pocinha de água, mas não pode secar. Quanto maior aqui o seu caixa, maior o seu resultado financeiro. Então, esse reservatório aqui é o seu caixa. Tá? E esse dinheiro vem da onde? Esse dinheiro vem de pessoas. O dinheiro não anda sozinho pela rua, certo? O dinheiro vem de pessoas. Então, vamos lá. Quando você fecha negócio com uma pessoa e o dinheiro entra aqui, a prestação de serviço seu é a parte obrigatória. Não é ela que dá o dinheiro. O dinheiro aqui veio da captação. O dinheiro já entrou no seu caixa, ou você assinou um contrato que vai receber futuramente, mas o atendimento, esse pilar da advocacia, é o que vai fazer a prestação de serviço, mas particularmente não é o que vai fazer o seu caixa aumentar aqui. É o que vai manter o cliente. O que vai fazer aumentar o seu caixa aqui, o que vai fazer aumentar o seu faturamento, são esses outros 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar estratégico. Então, é necessário pensar como CEO, é necessário ter planejamento estratégico, é necessário entender de processos e fluxos e ter metas claras para você fazer o crescimento da tua empresa. O segundo pilar é o pilar do marketing digital. E por que é do marketing digital, Adriano? Você gosta do digital? Não, não é por causa que eu gosto do digital, é porque é aqui que está o dinheiro. Aqui é onde estão as pessoas. E o que enche o caixa nosso aqui são as pessoas.
Hoje, as pessoas estão aqui, na frente do celular. Quando eu comecei lá atrás, eu cheguei a fazer spot de rádio. Hoje em dia, quem faz chamada de rádio, né? A maioria não faz mais rádio, entra no carro e já está tocando Spotify. Então, só fazer spot de rádio não funciona mais. Eu fazia sites há um tempo atrás para clientes, né? Então, só fazer site hoje em dia também não adianta mais, porque depois que inventaram a internet, o cara teve que ter site. Aí depois inventaram o Facebook, tinha que ter uma página no Facebook. Hoje em dia, ninguém mais liga para a página do Facebook. Hoje em dia, a sua principal vitrine é o Instagram. Então, o seu currículo hoje é o Instagram. Quem não sabe ter um currículo, uma vitrine forte, não vai conseguir captar clientes de maior valor ou ficar mais conhecido. E hoje a gente sabe que quem ganha dinheiro é mais conhecido e nem tanto o melhor advogado. Por isso que você tem que ter esse pilar de conhecimento aqui do marketing digital. Se amanhã mudar o jogo, se amanhã vier uma nova atualização e as pessoas estiverem em outro canal, teremos que estar nesse canal. Quem se adaptar mais rápido, quem sair na frente, ganha o jogo. Ou começa a ganhar primeiro, ou nada de braçada primeiro. Assim como tem vários colegas que já estão nadando de braçada, faturando aí acima de 100, 200, 300, 400 mil todos os meses. Porque começaram aqui a nadar de braçada e já entenderam as regras do jogo. Então a gente tem que estar antenado. Não é levantar a bandeira de um canal ou do digital. É levantar a bandeira de onde está o dinheiro. É importante ter esse entendimento, para você sempre estar atualizado. E o segundo pilar, essencial, é vendas. Caixa forte, empresa forte. Vender é a chave. Esses 3 pilares não foram ensinados na faculdade de Direito. A maioria dos advogados que eu falo sabem prestar um bom serviço, são ótimos advogados, mas não entendem de estratégia, não entendem de marketing digital e não entendem de vendas. Quando a gente fala de vendas, ele vem na cabeça que é ficar fazendo aquelas propagandas, impulsionando o tráfego. Isso não vende. Na verdade, isso cria um fator de rejeição muito grande que a maioria não sabe nem avaliar. Por isso que perde muito dinheiro com agências. Posso dar alguns exemplos aqui. Nessa área de vendas aqui, existe o chamado vender sem vender, que é o inbound marketing. A maioria faz o outbound, porque ele contrata uma agência que tem um gestor de tráfego, né? E esse gestor vai passar para você um roteiro e vai falar, olha, vamos impulsionar, vamos fazer um impulsionamento, grava isso aqui para mim que eu vou subir a campanha. Ou seja, ele pega, vamos imaginar aqui a jornada do cliente, né? Em forma de um funil de vendas aqui, tá? Em forma de um funil de vendas. Aqui o final é o fechamento do negócio, o fechamento do contrato. Aqui em cima está as pessoas que não te conhecem. Geralmente uma empresa de tráfego, ele sabe só subir campanhas. Então ele vai jogar um roteiro para você gravar um criativo, para ele subir essa campanha, que é esse o papel dele, subir campanhas. Ele não é estratégico. Ele não tem habilidades de um estrategista digital. E você, como não tem o conhecimento, vai fazer o que ele vai orientar, porque você está pagando e acredita no que ele está falando ali, é o que vai te dar resultado. Então você sobe ali uma campanha, sobe um criativo, e ele faz a pessoa que está no Instagram clicar e agendar uma reunião com você, agendar uma reunião. Aí você vê lá que está vindo pouco lead. Você colocou, não sei, R$1.000 e veio 2 leads para você. E o resto, curioso. Aí o gestor de tráfego fala para você, então coloca 2.000 que vai vir 4. Coloca mais dinheiro. Todavia, porém, esse negócio dele passar isso aqui para cá diretamente e vender, quem está na rede social não gosta de propaganda. Então você está ali aparecendo para supostamente 100 mil pessoas, está vindo meia dúzia de lead curioso e um ou outro que não vai ter nem condição de comprar o seu serviço. E o dado que você não está vendo é que dessas 100 mil, 10, 15 estão vindo para você, mas tem 90 mil que não está vindo, ou seja, sua taxa de rejeição é muito alta e você não percebe isso. E continua colocando mais dinheiro no tráfego, aumentando a quantidade de pessoas que está rejeitando esse tipo de campanha, esse tipo de propaganda. Estão entendendo onde vai chegar isso? Ou seja, esse tipo de marketing, de outbound marketing, não funciona, nunca funcionou. A não ser para uma empresa que investe muito em branding. Funciona para empresas grandes, como o Boticário, que faz uma campanha direta, de venda direta na televisão. Porém, para ela fazer uma campanha direta, ela já investiu milhões em branding, para a marca ficar conhecida e confiarem na marca. Agora, você imagina você aparecendo para uma pessoa que nunca viu falar de você na vida. E você jogando aqui, fazendo campanha de tráfego. Não vai obter bons resultados. Entendeu? Qual que é o certo de fazer aqui? O que funciona hoje é o chamado inbound marketing. Inbound, estou desenhando com o mouse aqui, precisa sair nessa letra desse jeito assim, né? O inbound, o que é? Existem processos que a gente chama de funis de vendas, onde você vai colocar esse lead dentro de um processo até ele fechar a venda, onde você vai dar um acompanhamento aqui de forma automática. Então, como que começa isso? Primeiro, a pessoa, ela te conhece,
Ela conhece você através de conteúdos de atração, onde você vai despertar a dor dela, porque até então ela não tem interesse por quem você é, o que você faz, ela tem interesse na dor dela. Depois que ela te conhece, ela gosta de você, depois ela confia em você, através do conteúdo que você gera de valor dentro das suas redes sociais, que ela não tem o contato direto com você. E só depois, então, dentro desse funil, você converte essa pessoa em um cliente, através de conteúdo de conversão. Então, você aqui entra com a parte de conversão. Esse é o processo de inbound marketing. Tudo isso a gente consegue fazer de forma automatizada e você tem que entender as estratégias para saber o que é um conteúdo de atração, o que é um conteúdo para gerar aqui nutrição, nutrir seu funil, o que é um conteúdo de conversão. Se você não entende o estratégico, você fica refém dessas pessoas, dessas agências e investe o dinheiro de forma achando que está correta e não obtém os resultados. E acaba achando que o digital não funciona, sendo que para a grande maioria não falta cliente. A maioria o problema dos advogados que eu atendo aqui, que já está jogando esse jogo, ele já sabe captar, já aprendeu a captar, né? E o problema agora é que ele precisa atender essa demanda. Então a gente tem que chegar numa fase de escala onde vai ter que aprender a implantar processos, vai ter que aprender sobre contratação de pessoas, para realmente transformar o negócio dele numa empresa. Vou mostrar na prática para vocês isso, alguns cases aqui. E vocês vão ver a diferença. O Ian não está hoje aí, né? O Ian, eu peguei alguns cases que estão dentro do grupo lá, que fica até legal de vocês perguntarem para esse pessoal como está sendo essa experiência, para vocês perceberem que é um outro jogo, né? Então o Ian que estava aqui, eu achei que ele ia estar hoje também com a gente aí, se tiver aí, levanta a mão, mas acho que não está. Então o Ian já aprendeu a jogar esse jogo estratégico e como captar. Então a conversa nossa desse primeiro pilar, eu quero que vocês percebam o seguinte, como tem o domínio da parte estratégica. Então você percebe que a conversa não é de um advogado, a conversa é de dono de empresa, que sabe avaliar números, que sabe o que tem na mão e o que faz para melhorar esses números, ou se o resultado cair, o que ele tem que fazer para performar mais. Então, eu queria mostrar para vocês esse trechinho rápido, para vocês perceberem como muda um pouco essa linguagem e como é necessário o advogado entender dessa parte estratégica para transformar o seu negócio numa empresa. Olha só um trechinho aqui de uma dessas aulas, para você ver como ele tem esse domínio da parte estratégica, né? Deixa eu clicar aqui para vocês. Para estar saindo um áudio aí, tá? Veja se está saindo um áudio, por favor. Olha. Cara, ganhei 600 seguidores em 2, 3 semanas. Queria te agradecer, cara. Quando a gente fala ganhar seguidor, vou dar uma pausa aqui, não importa pra gente número de seguidor, tá? Veja bem, o que importa pra gente são seguidores qualificados. O Instagram ou é para você ganhar dinheiro, ou é para passar tempo. Ou é para ter métricas, que a gente chama métricas de vaidade, ou é para ter fechamento, resultados, né? Então a gente foca em resultados, não métrica de vaidade. Então quando a gente fala que obteve o número de seguidores, não é qualquer seguidor. Eu não quero viralizar. Eu quero ter uma base de seguidores que tem um problema que eu resolva, de pessoas que querem contratar o meu serviço. A diferença, muito grande. Quando você tem uma base, você consegue criar uma base de pessoas que têm um problema que você resolve, os seus números de fechamento mudam. Então é disso que a gente está falando, de ter uma base bem segmentada, tá? Porque apesar de eu não ter evoluído ainda o suficiente, né, de acordo com o que era esperado dentro da mentoria, eu estou vendo os resultados já. Estou entendendo o game. Eu fiz a parte tô na segunda parte do funil, agora entrando, né? Tá começando a divulgar agora a segunda parte ali do funil. A primeira parte já deu super certo. Cara, ganhei 600 seguidores em 2, 3 semanas. Muita gente interagindo, tem algumas pessoas vindo mandar mensagem. E aí, me conta mais aí, como é que tá os números aí? Então, a gente está tendo resultados positivos em relação a engajamento, seguidores. Vou até dar uma olhada aqui no Instagram agora. Em relação aos últimos 30 dias, cara, a gente teve 144 mil visualizações, 2 mil visitas ao perfil, mais 23% do que mês passado, novos seguidores. Então, perceba um ponto aqui, a gente fala de crescimento, mais 23% em relação ao mês passado. Vocês percebem que já tem uma métrica e já tem um padrão para ser seguido. Não está mais no acaso, entendeu? Então, quando eu falo do pilar estratégico, é isso, você pensar como um CEO. O que o CEO faz dentro de uma empresa? O CEO, ele visualiza a parte estratégica e toma decisões baseado em números. Não no que ele acha. Ele toma decisões baseadas em números. Porém, para você tomar uma decisão baseada em números, você precisa ter os números. Senão você não vai saber tomar decisões. Então, esse ponto é importantíssimo para você conseguir a tal previsibilidade de faturamento.
seguidores. Cara, eu ganhei em um mês aqui 603 seguidores novos. No mês passado tinha sido um número parecido também, acho que 500 e pouco. Bastante interação. Tive 2.200 interações com os meus posts, tá? E a gente teve um gasto não muito alto, foram 2.000 e poucos reais gastos. Gasto razoável. Bom, então agora que entra a matemática. Com os dados corretos e pensando como um CEO de uma empresa, aliás, você já viu alguma empresa grande, alguma empresa de sucesso que não tem um CEO? Não existe. Se não tem uma pessoa que entende de estratégia, não existe empresa que cresça. Então, toda empresa grande tem um CEO. E, então, é preciso ter essas habilidades, porque não dá para você contratar um CEO para o seu escritório. Então, essa responsabilidade acaba caindo para você que advoga, entender que precisa ter esse pilar. Agora, eu vou só passar mais um pontinho para vocês verem só mais uma coisa que eu acho interessante, que é como tem o domínio na mão das estratégias. E onde está chegando com isso, que é sair do operacional. Com isso, você consegue sair do operacional e ficar no estratégico e ter uma equipe no operacional. A gente tem que olhar agora nesse funil como é que está a eficiência dele, para você ter métricas de porcentagem, que ele tem um padrão. Por exemplo, vou passar para frente aqui, tipo de campanha, se for conversão direta, 3,08%. 0,8% ou mais já é o ideal, acima da média. E se for visita ao perfil, no trifásico ali, 1,2 a 2,5. 2% já é o ideal, 2% ou mais. Tá, calma aí. Vamos dar uma olhada aqui, então, na nossa campanha de visitas ao perfil. Por isso que eu te falei, você tem que ter em mente as porcentagens. Tá. Campanha de visitas ao perfil são essas aqui, ó. 2,13, 2,60. Bom, percebe que a conversa é totalmente técnica e estratégica, baseada em números, então em surpresas. Então não é uma conversa de advogado, é uma conversa realmente de empresário. É uma conversa bem diferente. Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô passando? Então, só é difícil, só é complicado quando não tem um conhecimento. A partir do momento que você tem esse conhecimento, que você entende os números, fica muito simples acompanhar tudo isso. Então, se você não entende essa parte de estratégia, esse primeiro pilar, por isso que eu estou mostrando isso, para você entender esse primeiro pilar estratégico, você não vai conseguir performar e transformar o seu negócio numa empresa. Aqui a conversa vai longe, tá? Então já deu para vocês perceberem, eu queria só mostrar para vocês como que é o tipo de conversa natural de quem está performando ali, que fica comum falar de crescimento, de falar de faturamento no próximo mês, quanto que põe e quanto que tem de retorno, quanto custa o novo cliente, quanto custa o novo contrato, não tem surpresas. Não existe muitos altos e baixos, existe um padrão onde você está com tudo isso bem mapeado, esses fluxos, e você vai trabalhar para melhorar a cada mês os seus números, que é isso que o CEO faz numa empresa. Você pode pegar qualquer empresa, a nossa previsão para o próximo trimestre de tanto, para o fechamento do ano é tanto. Ele já tem toda a previsão e sabe o que fazer. E é só seguir o planejamento, porque não tem muitos altos e baixos, e o resultado final são testemunhos como esse aqui, que é o que todo mundo hoje busca, né? Deu uma boa melhorada, cara. As últimas duas conversas que a gente teve, eu acho, de reunião, você bateu muito nisso da questão do 80-20, etc. E eu comecei a criar alguns métodos ali dentro do escritório para tirar tudo da minha mão para mim, ó. Não fala mais comigo sobre operacional, é na reunião do dia. Inclusive, ela está sendo tocada agora por outra pessoa. 10 horas da manhã, a outra pessoa está tocando a reunião. Só vai me passar o resumo da reunião. Então, não vou nem participar da reunião. Eu vou ler o que foi o resumo da reunião. E é isso. E da direção. Exatamente, depois da direção. Mas deu uma boa melhorada. Então, aqui, por que eu passei isso para vocês? Porque todo mundo fala em sair do operacional, mas isso não vai acontecer 100%. A ideia não é sair do operacional. A ideia é você implantar processos que funcionem sem você. Porém, com o seu monitoramento, porque o que engorda o porco, né, como diz o ditado, é o olho do dono. Entendeu? Porém, tem funções operacionais que são totalmente delegáveis e barato, inclusive, de delegar. Porque se você parar para desenhar o seu 80-20, é comprovado que 80% do seu tempo é resolvendo problemas que não precisaria que você resolvesse. Problemas delegáveis. Então, você toma 80% do seu tempo resolvendo problemas que não precisariam de você e você dedica 20% do seu tempo para funções estratégicas que te trazem 100% do resultado. Então, a nossa meta é mapear isso, entender quais são essas ações que fazem aumentar seu faturamento e o que é delegável, para você começar a inverter isso. Passar de 30% do seu tempo estratégico, que traz 100% do resultado, 70% do operacional, e ir crescendo esse número até você conseguir ter uma empresa que rode com bastante clareza e com bastante previsibilidade. Tá? Então, esse é o primeiro pilar, só um exemplo que eu estava falando, de quando você domina esse primeiro pilar estratégico, de previsibilidade de faturamento. Falando agora sobre o pilar do marketing digital, o que acontece quando você entende de marketing digital? Aí o seu jogo muda, porque você vai entender de captação de pessoas. Você vai entender de captar pessoas todos os dias, da forma correta.
Então, quem entende isso, que é o vender sem vender, captar pessoas, ele cria fluxos de funis de vendas, onde você consegue fazer esse lead passar por um processo, né? E existe a forma de você falar com esse lead. Então, nesse caixa aqui, que você tem aqui, ó, nesse seu fluxo, você consegue conectar aqui canais de captação, onde vai aumentar o seu fluxo aqui dentro, e que vão te trazer leads todos os dias, né? Eu tenho algumas pessoas ali que já entraram com o seu primeiro funil de captação, funil trifásico, e agora vão entrar com mais outros funis aqui. A média dos advogados que estão performando bem, tem aqui 7, 8 fluxos de captação que funcionam no automático. Além, é claro, que de um fluxo aqui, que é o boca a boca, né? Esses fluxos aqui, como que são? Você tem que mapear seus fluxos. Então, está aqui o seu caixa da tua empresa. Provavelmente você vai ter um fluxo aí de indicação pessoal. Pode ser que você tenha um fluxo aí de parceiros, que você tenha alguma coisa que os parceiros te trazem clientes. E o principal hoje é o fluxo de canais digitais. Só depender do canal de indicação, é um canal que não te traz previsibilidade. E mesmo assim, quem depende só de indicação, não está enxergando esse canal com olhos de CEO. Às vezes não tem um CRM, às vezes não se comunica com seus antigos clientes para fazer o famoso LTV, que é vender mais de uma vez para quem você conhece. Às vezes não tem uma escada de valor bem definida. Então, só com ações aqui estratégicas, você consegue aumentar esse fluxo aqui em 10, 20 ou 30%, assim, dentro do próprio mês. Porém, você precisa ter essa visão de CEO daquele primeiro pilar, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu não estou olhando no chat, tá? Quem quiser perguntar alguma coisa, pode levantar a mão aí, abrir o microfone e perguntando. Ó, o Guilherme tá por aí? Tudo bem? Eu estava olhando para a tela, não estava vendo aí. Irmão, eu queria só. Hoje eu tô aqui na missão deixando minha filha no aeroporto, mas estou prestando atenção em tudo. Tem um ponto que eu queria tirar uma dúvida contigo, que é uma dúvida que eu falo, você também fala muito, que é a questão de você gerar audiência, gerar atenção é mais importante do que ter seguidores. Mas, a gente teve uma aula semana passada falando especificamente sobre fontes de prospecção, né? E eu falei sobre as ferramentas que eu utilizo no escritório e as que eu estou passando a utilizar. Tá. Dentro do empresarial, eu tenho percebido que o Instagram tem performado bem. A gente começou no LinkedIn agora. E eu queria para você falar um pouco sobre, dentro das pessoas que você tem na tua mentoria, como é que está a questão envolvendo TikTok para pessoa física e jurídica. E eu queria também que você falasse um pouco sobre o LinkedIn. Eu acho que são duas ferramentas que a gente tem debatido muito nas aulas e que em algum momento hoje eu queria que você trouxesse a galera. Fora isso, agradecer a tua disponibilidade mais uma vez e estou aqui ouvindo tudo. Legal, boa pergunta. Bom, sobre redes sociais, outras plataformas, tá? É importante ter um entendimento de que cada rede social tem sua própria regra, sua própria função e o seu próprio DNA. O Instagram tem uma função, o TikTok tem outra função e o LinkedIn tem outra função, mesmo sendo todas redes sociais. O que é uma rede social? Rede de socialização, que as pessoas entram para socializar. Google não é rede social, Google é plataforma, é uma plataforma de busca. Ninguém entra lá só entra lá para fazer uma busca. Quem não souber o que quer, também vai ter resultado. Então, o Google é outro jogo, é outra forma de jogar para captar clientes. YouTube não é rede social. YouTube é uma plataforma de vídeos, onde a pessoa que está entrando lá está buscando conteúdos mais densos. Por isso que costuma performar vídeos de mais de 10 minutos, porque a pessoa que vai lá já sabe o que quer e quer se aprofundar no conhecimento. Então, é importante ter um entendimento de que o digital não é uma coisa só. Dentro do digital, você vai ter ali várias funções, várias formas de jogar jogos totalmente diferentes. E quem entender da regra de cada jogo vai performar melhor. Quem quiser competir sem entender a regra não vai nem conseguir competir. Porque para você competir com quem já está em alto nível, você tem que estar no mesmo nível que a pessoa. E mesmo assim a briga vai ser acirrada. Se uma pessoa entra para competir e não entende nem a regra, tá todo mundo correndo para lá, tá correndo para o outro lado. Ela não está nem competindo. Ela acha que está competindo, mas não está. Então, o primeiro ponto, entender a regra de cada plataforma. Hoje, o que é o Instagram? Instagram é a nova televisão. Então, o Instagram é onde estão as pessoas. E o dinheiro vem da onde? O dinheiro vem de pessoas. Se eu quero ganhar dinheiro, tem que estar onde está o dinheiro. Não é sobre o digital, é sobre dinheiro. Então, existe a regra. Quem entra no Instagram, entra para ver propaganda? Não. Adianta você ficar fazendo campanha de marketing, propaganda, postando, olha meu escritório, olha minha estrutura, olha meus anos de experiência. Não adianta, porque a pessoa lá dentro não te conhece, ela não está nem aí para você. Existe a forma de captar a atenção dela através da dor dela, de criar roteiros, de criar histórias e prender as pessoas. Vou mostrar alguns exemplos aqui na sequência, ok? Vou passar um geral, depois eu mostro exemplos para vocês verem a diferença de quem sabe vender sem vender. Então, o Instagram hoje é a nova televisão.
todo mundo está aqui na frente. Quem sabe aparecer aqui vai ficar mais conhecido ganha mais dinheiro. Certo? TikTok. O TikTok é o novo Instagram. Até um tempo atrás, todo mundo estava onde? No Facebook. Surgiu o Instagram. Os mais velhos continuam no Facebook. Eles não foram para o Instagram. E os mais novos daquela época do Facebook estão no Instagram hoje. Que são as pessoas aí de 30 a mais. Que é o seu público. O TikTok é onde estão os jovens. Os jovens de hoje, que vão ser os seus clientes de amanhã, porque eles não vão sair do TikTok para o Instagram. Então vai acontecer essa migração igual foi com o Facebook. Os primeiros que estavam no Instagram dominaram. Os primeiros que estão no TikTok vão dominar. Porque esse público vai ficar mais velho. Ele não vai sair de lá. Então hoje, por que o TikTok está barato? Por que diz que viraliza mais, aparece mais? Porque ele precisa de audiência. O Instagram já tem 140 milhões de brasileiros ali dentro dele, 144 milhões. Tá? Então, ele não precisa mais entregar conteúdo. Ele não entrega mais conteúdo inclusivo. Por isso que eu falei, vocês têm que entender a regra do jogo. Vocês postam no Instagram, o que vai para o seu feed tem uma função, que é só para novos seguidores. Se você postar lá, não vai aparecer para todo mundo. Quando você posta algo no seu Instagram, aparece, em média, para 5% da tua base de seguidores. No começo, entregava mais, porque ele não tinha pessoas criando conteúdo. Hoje, todo mundo cria conteúdo dentro do Instagram. Então, por que eu vou continuar entregando se eu tenho uma demanda muito alta? Ele vai entregar para quem paga, que é disso que ele vive, ele não é instituição de caridade. Então, se você postar algo hoje no seu feed, você tem que impulsionar isso para aparecer para os seus seguidores, porque não vai aparecer para toda a sua base. Em média, 5% da tua base. Ou seja, a grande maioria não vai ver. Então, é a primeira regra, posso me aprofundar nisso. TikTok. É outra forma de linguagem, que é um público mais novo, um público mais dinâmico. Existem uns estudos que eu posso me aprofundar em outra ocasião, sobre o efeito da dopamina hoje em dia. As pessoas mais novas agora, elas estão vindo uma onda de dopamina, que tem até estudos sobre isso, eu vou até indicar um livro para vocês depois, onde elas querem coisas rápidas e já passa grande quantidade de ansiedade, não aguenta ficar muito tempo presa, então tem uma forma de fazer conteúdo dinâmico lá para prender a atenção delas. Então você vai no TikTok hoje, o TikTok te entrega para mais gente, então você fica felizão ali com aquela métrica de vaidade, que nossa, tô bombando, todo mundo tá me vendo, todo mundo me assistindo, mas é uma métrica de vaidade. O que vale a vaidade pra gente é dinheiro no caixa, não número. Ele vai te entregar para bastante gente, mas gente um pouco menos qualificada. Então você vai ter volume, mas não vai ter fechamento. Porém, você tá com um terreninho frente mar ali que vai valorizar lá na frente. Então é importante ajustar as expectativas. Pode ser que nesse primeiro momento não vai dar fechamento, mas você está com um terreninho que vai valorizar. Estão entendendo o que eu estou falando? O dinheiro hoje que vai vir do fechamento é no Instagram, que já está um público maduro e pronto para compra sua, se você souber regar essa hortinha ali, regar esse pomar. Então, para ganhar dinheiro hoje, Instagram, para investir no futuro, TikTok. Ok? LinkedIn. LinkedIn é um público mais qualificado, que é outra linguagem um pouco mais empresarial, que está barato anunciar lá também. Então, são complementos que a gente costuma falar que você tem que ser omnichannel. Porém, eu só investiria em outros lugares se eu estiver fazendo bem feito o meu funilzinho de captação com previsibilidade no Instagram, que é da onde vai vir o dinheiro, vai vir a renda. Faz bem feito no Instagram e depois complementa com mais canais. Aí você foca em fazer bem feito. Faz um bem feito, que é onde dá o dinheiro. Hoje o dinheiro dá no Instagram. Faz bem feito ali, bota para rodar, você vai ter previsibilidade, vai ter crescimento e vai aí dosando a sua energia em outros canais. Entendendo de estratégia dos outros canais. Mas entenda hoje de Instagram. Entenda de como captar e funis de vendas. E depois vai entender a regra dos outros que são totalmente diferentes. Porque lá você vai investir lá, mas vai demorar um pouco mais de tempo para você captar dinheiro. Pode perguntar. O Gui, respondeu a sua primeira pergunta? Só para... sobre o TikTok? Era mais ou menos isso que você queria ouvir ou tem mais alguma coisa para complementar para eu falar? Respondeu, meu irmão. Obrigado, viu? Valeu. Pode falar, Marcos. Adriano, beleza? Cara, o seguinte, a minha dúvida aqui, tu acabou de falar do TikTok, né? Eu comecei o TikTok aí tem mais ou menos aí 1 mês e meio, aproximadamente. Comecei com 120 seguidores, já tô na casa de 620. Ele cresce seguidores muito rápido, tá? Mas os meus seguidores, pelo que eu tenho visto lá, são realmente os leads qualificados, são médicos, tá? Médicos formados no Brasil, médicos formados no exterior, isso é bom. Só que o conteúdo do que a gente tem que colocar no TikTok, ele tem que ser um conteúdo rápido, de entrega, mais aberto, sem questão de formalidade do que no próprio Instagram, porque pelo menos o que tem funcionado comigo lá é o seguinte, é tipo resposta mais direta, tipo assim, ó,
Você vai se fuder no CFM se você fizer isso. E aí o pessoal fica lá até o final, mas eles ficam naquele negócio de ficar compartilhando do que vai dando engajamento, entendeu? O Mitch identificou que você falou uma palavra... nada a ver. Nossa, apareceu aqui para mim dizendo que eu falei palavrão. Falei, né? Perdão, então. Então, no TikTok, tem como a gente trabalhar que tipo de conteúdo? Tem que ser mais denso, rápido, mais tranquilo? Como que tu tem feito dessa forma aí, para eu entender? Então, vamos lá. Essa pergunta é um pouco mais, tem que ser um pouco mais a fundo. Porque se você falar no geral, de números, de crescimento, você vai estar falando de um público geral que não é o público de interesse seu. Então, a grande maioria do público que está lá, como eu disse, é o público mais jovem, que está buscando conteúdo rápido, que ele muda rapidamente. Inclusive, até os compositores musicais hoje entenderam isso, e então a música que tinha hoje 4 minutos, agora tem 15 segundos ali, o refrão, já entra dentro do refrão e tchau. Entendeu? Só que também ele viraliza rápido e é esquecido rápido. Então, você precisa entender o que você quer. Você quer ter seguidores, quer ter números, ou você quer ter fechamentos. São jogos diferentes. Ou você quer investir agora no seu futuro e começar a ter volume para essas pessoas que são jovens agora, virar seu cliente do futuro e lembrar da sua marca, lembrar de você. Então, são estratégias bem diferentes de se aplicar. Se você estiver focado em fechamento, é uma estratégia. Se você estiver focado em investir no futuro e ser conhecido na massa geral, é uma outra estratégia. Então, não dá para generalizar o que as pessoas estão buscando. A maioria está buscando conteúdos rápidos lá, porque ela é uma plataforma de mais conteúdos rápidos. Agora, a pergunta que eu te faço é, você quer atingir essa maioria ou você quer uma estratégia para atingir uma minoria, que é o seu cliente de interesse, onde você vai sim criar um funil lá dentro e vai captar esse público de interesse seu e filtrar isso lá dentro, porque não tá caro o lead lá dentro. A minha estratégia é o seguinte, quando eu entrei, eu pensei da mesma forma que você falou aí, uma rede praticamente, vamos supor, desabitada por advogados, e nós estamos chegando agora, estamos começando a ganhar público rapidamente, tanto é que a gente percebe que alguns escritórios mesmo no ramo também começaram há poucos dias, e estão divulgando o mesmo conteúdo do Instagram lá. Eu estou trazendo de uma forma mais aberta, mais transparente, entendeu? O Marcos Paulo do TikTok não é o mesmo do Instagram. É muito mais a minha cara do que a formalidade que eu trago no Instagram. Então, a minha função hoje é o quê? Aumentar o campo realmente para que seja conhecido no direito médico e espalhando mais fácil a minha marca, entendeu? Porém, para que a galera não veja a minha marca, mas eu representando a minha marca. Sabe quando a CIMED, quem fala através da CIMED é João Adib, né? O dono bota a cara. Então, lá no TikTok eu tenho feito isso de forma mais aberta, um pouco até, vamos dizer, mais esportiva do que no próprio Instagram, que exige ali um pouco mais de formalidade. Entendeu? Sim. É importante frisar a questão de colocar a cara, tá? Isso é para tudo. Instagram, TikTok, qualquer coisa hoje que funciona é você realmente colocar a cara. Por quê? O perfil de empresa ninguém segue. Né? O Instagram de uma empresa hoje, no escritório, ele serve para institucional. Ele é um novo site, ninguém entra mais em site. Então, o cliente, na tomada de decisão, se ele tiver em dúvida se vai te contratar ou não, é só no final do funil que ele vai olhar a sua estrutura. São assuntos diferentes, tá? Eu vou responder em 2 etapas aí. Uhum. Tem que ficar bem separado a questão de você colocar a cara. Isso não tem a ver com o TikTok. Você tem que colocar a cara em tudo, porque para captação de cliente, o que capta cliente é a pessoa, não a empresa, não o escritório. Ok? Então, a pessoa se conecta com a pessoa. Por isso que o João Adib bota a cara lá, porque ele já viu que na CIMED ninguém segue. Ninguém segue nenhuma empresa, inclusive. Segue pessoas. Aí o Instagram do meu escritório, ele é institucional. Ele virou um novo site, porque ninguém entra mais em site também. Entrava lá no passado. Hoje em dia, se ele tiver na dúvida, se você tem uma estrutura para atender ele vai entrar no Instagram do seu escritório. Porém, quando a pessoa entra no Instagram do seu escritório, ele já está vendido. Ele já está vendido. Ele já tomou a decisão dele. O que determina se ele vai fechar com você ou não, é se você gerou a confiança necessária para ele. Então, quando ele vai ver o seu Instagram, o seu escritório, ele já queria você, senão ele nem iria para lá. Então, isso não é um fator muito determinante na parte de captação de clientes e de fechamento de contratos. Ele é uma parte complementar que, se você analisa os números, você vai ver que não é o que faz tanta diferença. Não sei se eu consegui deixar claro para você o que eu quis dizer aqui. Agora, falando de TikTok, você tem que analisar o seguinte. O público que está lá está buscando coisa mais rápida, não é porque é o público mais novo. Você tem que falar o seguinte, eu estou conseguindo aparecer para um público mais qualificado, que é um público que tem perfil para ser meu cliente, e esse público não, esse público está buscando realmente entender um pouco mais do assunto. Então você tem que começar a enxergar essa diferença do lead que está vendo o seu conteúdo. Porque o que faz a pessoa compartilhar mais é se ele entender que não há propaganda. A propaganda do seu escritório, alguma coisa assim. E sim você dando uma dica que vai resolver o problema dele, ou de alguém que ele conhece, ou de algum familiar dele. Posso dar vários exemplos aqui na prática para vocês entenderem essa diferença de vender sem vender, que é o terceiro pilar, entender de vendas. Como que vende no digital hoje?
como que eu faço um roteiro, como que eu anuncio os meus serviços, de uma forma que gere compartilhamentos. Tá? Tem alguns exemplos aqui para passar para vocês. Veja se sai o som aí. Então você vê uma diferença aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma parte de storytelling. Uma colega nossa aqui, por exemplo, a doutora Glenda. Então, primeira coisa que tem que saber, o seu Instagram serve de vitrine. Se você está investindo em tráfego, mas eu estou fazendo Google, estou fazendo, me passaram aqui para fazer captação de Google, que leva para landing page, então eu não mexo muito no digital, não mexo muito no meu Instagram, eu não posto muita coisa ali. Qualquer pessoa que te conheceu hoje, se você falar teu nome para ela, virar as costas, ela vai olhar o seu Instagram. O seu Instagram é o seu principal currículo, o seu Instagram é o seu cartão de visita. Você querendo ou não, ela vai olhar. Então, se ela vai lá e vê que não tem Instagram que passa uma confiança, que passa um profissionalismo, você vai perder contratos. Você vai perder dinheiro. Se você fala que você é e a pessoa entra no seu Instagram e lá está comprovando tudo que você falou, é o que vai encantar a pessoa, que vai gerar na mente dela a confiança necessária para seguir com você. Então, hoje em dia, ter uma vitrine bem montada é obrigação, é obrigatório. Tá? E não é fazer aquela vitrine que você paga com uma agência, que coloca um monte de conteúdo bonitinho, um monte de postagem estática, que a pessoa sabe que não é você que está ali dentro. Hoje em dia, o que está funcionando muito é os conteúdos low-fi. Se vocês entrarem até no Thiago Nigro, vocês vão ver que ele mudou todo o Instagram dele. Por quê? Não é porque ele quer, porque é porque dá dinheiro hoje. A pessoa sentir que é você que está ali dentro. Então não é mais aqueles conteúdos muito montados, super elaborados. Inclusive, eu tenho um produtor de vídeo. E eu não tenho custo para fazer vídeos bem elaborados. Eu fazia uns anos atrás que funcionava. Pode funcionar, a gente vai se adaptando. Então hoje eu mesmo tenho que pegar um celular e fazer. Se a pessoa vê que tem muita edição, tal, ela já sente um pouco que é algo meio que fabricado. Não gera tanto engajamento. Então as pessoas estão buscando hoje conexão. Estão numa fase de se conectar com as pessoas. Não sei o que as pessoas... Elas querem sentir que é amigo seu. Elas querem se conectar. As pessoas estão carentes, entendeu? Aí ela vê que você está dando uma atenção aqui, que você fala da dor dela. Elas estão meio que procurando os psicólogos ali dentro. Então não adianta só advogado, não. Tem que saber que psicólogo também. Aí ela sente que é tua amiga, aí confia em você e depois contrata você. Ou compartilha com alguém. Então, exemplos aqui de como criar alguns roteiros que você vende sem vender, por exemplo. Ó. Aqui ainda está com muita edição, porque isso aqui é criativo para campanha, que é um pouco diferente do criativo que vai para o seu Instagram. O Instagram que está funcionando é criativo mais sem edição. Já para tráfego, funciona mais os que chamem a atenção. Aqui é para tráfego. Mas olha como você consegue criar narrativas falando do seu serviço sem vender o seu serviço. Aqui é um exemplo. Detalhe que todo mundo que eu estou mostrando aqui, quando veio falar comigo, não entendia de digital, dependia só de indicação, já tinha gasto com a gente, não tinha resultado. Hoje em dia, todos eles sabem usar as ferramentas tecnológicas, sabem criar roteiros, sabem subir campanhas, sabem fazer todo o processo do zero até o fechamento de contrato. Tá? Você paga um plano de saúde caríssimo e na hora mais difícil da sua vida, ele te vira as costas. Esse relato da Val Marchiori me tocou profundamente, porque ele reflete, infelizmente, o que a maioria das pessoas passam nos dias de hoje. Vamos ouvir junto. R$100.000. O plano de saúde que eu tenho, considerado caríssimo, que é o Bradesco Saúde, né, que deveria cobriu menos de 11% do valor. Isso é só dos médicos. Essa paciente paga um dos planos de saúde mais caros do mercado. E mesmo assim, diante de uma doença grave, precisando passar por uma cirurgia, o plano não autorizou. Isso mostra que ninguém está isento. O plano de saúde, ele não olha para sua dor, ele não olha para sua doença, ele olha apenas para o lucro. Como pagar já está resolvido essa questão. A gente vai brigar com o plano depois. Mas é uma vergonha. E ela tá certa, isso é uma vergonha. É uma verdadeira violação de direito. Os planos de saúde, eles não podem indicar um tratamento necessário quando há indicação médica, principalmente em casos de doenças urgentes. Na situação dela, era uma cirurgia oncológica. Bom, enfim. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Você imagina que isso aqui está aparecendo com um público que já tem problema com plano de saúde, que paga plano de saúde, ou seja, é um público segmentado. Que a plataforma, quando você sabe segmentar, ela te entrega aquele público de interesse seu. Imagine que você vai passar no Instagram dessa pessoa, ou de pessoas próximas a ela, porque ele entrega até para a primeira geração ali, de um irmão, de um parente que sabe que você tem um problema naquela área. Então, a chance dessa pessoa parar para escutar isso é maior do que se ela visse que era uma propaganda do advogado querendo vender o serviço dele, entendeu? Ela pega direto na dor. Ela está falando de um assunto interessante para aquela pessoa que tem aquele problema. Isso faz as conversões aumentarem muito para quem não te conhece. Porque até então você não é interessante para a pessoa, mas o problema dela é interessante para ela. Então pode ver que existe técnica para isso. Em nenhum momento ela só falou, eu sou a doutora tal, sou advogada há tantos anos. Não. Ela está falando da dor e de um assunto que interessa para o público dela.
E no final, você vai ver que ela não precisa falar em venda ou em agendamento, porque vai virar uma coisa meio que natural. Porque essa pessoa começa, quem tem tempo de tela, a gente consegue segmentar para aparecer mais vezes para aquela pessoa que a gente viu que prendeu a atenção, que tem interesse no assunto. Então, esse é só um exemplo, não vou chegar até o final, você viu que dá até vontade de ver até o final para ver o desfecho da história, né? Eu cortei no meio aqui, mas essa história fica legal ali no meio. Então você vê que até dá vontade de ficar assistindo, mesmo a gente não tendo esse problema. Imagine quem tem o problema, ou quem tem um parente com esse problema. Então prende. Essa é uma forma de vender. Vou mostrar de um amigo nosso aqui que está aqui. Cadê o Hamilton? Por aí ainda ou já saiu? Então, mesmo caso, né? No começo, o amigo está com a gente ali, aprendeu a fazer a parte do posicionamento dele, aprendeu a criar aqui os roteiros, vamos ver que é na prática mesmo. Depois que você aprende, fica muito fácil, né? E tem plataforma treinada para isso, para humanizar o negócio, né? Então aqui é um trecho, só para vocês verem, e depois ele vai ver o resultado final. Outra coisa que é importante também, tá? Só te destaca no digital, quem deixa bem claro quem é o seu inimigo em comum. Contra o que você está brigando e quem você defende. Isso faz as pessoas se identificarem mais com a sua causa. A sua causa tem que ficar bem clara na sua comunicação. Então tá claro para a doutora Glenda ali de quem que ela bate. Quem que é o inimigo em comum? O plano de saúde. Isso está claro, percebem? Tem que ficar claro quem é o inimigo em comum para você começar a ter pessoas que vão aderir à sua causa. No caso do Amil aqui, a gente deixou o inimigo em comum bem visível, né? Alguns inimigos incomuns ali. Eu tenho, por exemplo, na área de superendividamento, o banco é o inimigo em comum, né? Aí cria toda aquela narrativa de criar contratos que te amarram, que você está pagando juros que é uma bola de neve. Então isso faz com que as pessoas se identifiquem com a causa, tá? Então vamos ver uma coisa na prática aqui, ó. Uma pessoa que está fazendo... Meu contador cuida de tudo, sei lá mesmo. Nome. Ai, caralho. Mano, é outro nível. Porque lá no prompt desse GPT nosso, eu coloco todos os gatilhos mentais, psicologia, de acordo com o nicho, entendeu? Você acredita que tá tudo certo, porque seu contador cuida de tudo, mas você já parou para conferir o que realmente cuida? O que realmente ele cuida? Não, e você percebeu agora que tem um, tá jogando a pulga atrás da orelha do cara, que tava quietão lá. Sim. Essa é a ideia do mundo, entendeu? Um detalhe aqui, que a gente tá falando aqui dentro, é que existe um tipo de conteúdo para cada fase do funil. Se você vai fazer uma campanha para captar uma base de seguidores, que é o problema que você resolve, existe um tipo de conteúdo que a gente chama de M1, que é para despertar a dor nele. Dentro do seu feed do Instagram, é outro tipo de conteúdo totalmente diferente, é um conteúdo mais M2, M3. Você tem que entender o que é isso. Então as pessoas postam no Instagram e não tem nem a noção do tipo de conteúdo que está postando lá dentro. A partir do momento que você entende esse jogo mais profissionalmente, seus resultados mudam muito. Tem um tipo de conteúdo que não vai no seu Instagram, isso aqui não vai no Instagram, vai aparecer no Instagram da pessoa. O que aparece no seu feed é outro tipo de conteúdo que você tem que gravar. Que tem outros objetivos, inclusive. Aí você vê os números subindo assim de forma violenta. Saída de sócio, falta de prolabore definido, ausência de planejamento societário, e você confiando que o contador está te blindando juridicamente. O contador não é advogado. E erro de estrutura jurídica custa caro. O negócio em contrato é igual avião sem piloto, uma hora cai. Mano, ficou do caralho, velho. Ficou foda. Porra, me segue aqui, eu trago orientações práticas para quem quer crescer. Vamos ver na prática, então. Então, isso que é importante. Nenhuma agência, nenhum gestor de tráfego que não entende de copy vai entender do seu público igual você, que é especialista nisso, vai entender do problema que você resolve. Então, você precisa dominar essas técnicas para saber se comunicar e saber o que criar. Não dá para você terceirizar essa parte, que eu comentei lá no começo. Então, o resultado final fica mais natural e você perde até esse medo de falar para a câmera, inclusive. Olha o resultado final. Imagine que você está aparecendo uma campanha só para empresários e determinou qual tipo de empresário. Empresário que fatura acima de tanto, que tem um tipo de empresa, e ele vai te entregar esses números. Então, você tem que saber se comunicar com o seu público. Empresário, me responde essa pergunta. Você realmente acredita que está tudo certo porque seu contador disse, eu cuido de tudo, mas você já parou para conferir o que realmente ele cuida? Contrato social mal feito, ausência de cláusula de saída de sócio, falta de prolabore definido, ausência de planejamento societário, e você aí confiando no seu contador e achando que ele está te blindando juridicamente. Contador não é advogado. E erro de estrutura jurídica custa caro. Seu negócio sem contrato é igual um avião sem piloto. Uma hora cai. Me segue aqui que eu trago orientações práticas para quem quer crescer sem colocar todo o seu patrimônio e sua paz em risco. Eu sou Amil Oliveira, advogado especialista em direito societário. Perceber a diferença de uma propaganda no Instagram para um conteúdo que entrega o valor para a pessoa? Esse é de captação. Existem vários tipos de conteúdos, mas não vamos ter tempo de entrar mais a fundo nisso, tá bom?
eu queria abrir para perguntas, mas eu queria mostrar só mais rapidamente mais outro case aqui de advogado que aprendeu a se posicionar. Inclusive, a gente botou uma meta mês passado para ele, que ele falou que fazia tempo que não viajava. Então, ele bateu a meta, que era de 30 dias, bateu nos primeiros 10 dias, no funil dele, foi viajar, criou conteúdo para empresários da viagem e fechou 2 contratos na viagem. Ou seja, pagou a viagem. O conteúdo que ele virou na viagem, pagou a viagem. Então, a gente até brinca lá dentro do nosso grupo, né? Dia 1 até aqui, foram 30 contratos já, Adriano. Pera, em 10 dias, você tá falando? 30 contratos em 10 dias? Isso mesmo. Em 10 dias, fechei 30 contratos. A estimativa de lucro por contrato é de quanto? A média? A média de 10 mil. Tá bom já? 10 dias, 300 mil? Eu tô com 1 milhão de processos para fechar aqui. Cara, tem que focar e fechar, aproveitar a onda aí, né? Tô fechando. Ó, essa semana eu já bati recorde aqui. Tá bombando, o vídeo já tá com 50 mil visualizações, o vídeo eu falando, o outro tá com 90. Vou até conferir aqui. Cara, eu fechei um cara nem falou comigo, eu fui só a IA que fechou. Eu acordei de manhã, tinha um contrato enviado pela IA, cara. Agora ele configurou para a IA para preencher o contrato. É que assim, é que a pessoa começa entendendo de como captar clientes e o final da jornada é a escala, entendeu? Chega na parte de escala, o problema dela é que já está vindo fluxo, ela precisa criar processos e transformar o negócio dela numa empresa para atender a demanda que chega. E uma dessas soluções é entrar também, para quem já está com volume maior, entrar com um atendimento via IA para agilizar o processo, entendeu? Então, é passar uma jornada desde do zero até a captação, fechamento, criação de funis, até chegar na parte de escala. Né? Esse aqui foi o conteúdo que eu falei que ele criou lá e que até acabou fechando outro contrato lá, viajando. Quer saber se sua sociedade funciona de verdade? Tem que sair por uma semana. Se tudo desaba, você não tem uma empresa. Você tem dependência e disfarçada de sociedade. Coloque limite, responsabilidade e autonomia definida em contrato. Me segue aqui, sou Tasso Camargo, especialista em direito societário. Enfim, tudo é motivo para você criar conteúdo que vai acabar falando com a sua audiência, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente estava falando aqui sobre, então, os 3 pilares, que é o quê? Você tem que dominar a parte estratégica, tem que dominar a parte de marketing digital, entender como se posicionar e o que falar ali dentro. Tudo que você fala está ligado aos funis de vendas, então até o que você posta no seu Instagram tem uma função, o que você posta no anúncios tem outra função, e o que você faz de campanha depois para conversão tem outras funções. Então você consegue enxergar tudo isso. Se alguém quiser perguntar uma coisa? Tem sim. Assistir a aula, beleza. Ó, o que eu vou fazer aqui, pessoal, quem quiser se aprofundar mais no assunto, quiser que eu dê uma olhada em como é que está o seu posicionamento, como é que está os seus fluxos de captação de clientes, quiser falar depois comigo no 1 a 1, eu vou abrir 3 vagas aqui, vocês se inscrevam ali, eu vou sortear 3 vagas e vou dar uma consultoria grátis para vocês aí, tá? Enquanto vocês fazem pergunta, eu vou deixar na tela aqui, preencham escaneiem esse QR Code aqui, preencham informes ali, que eu vou selecionar 3 pessoas ali para eu estar fazendo essa consultoria estratégica para vocês aí, sem custo nenhum, tá bom? Vamos olhar como está seus funis, separa 1h30 na agenda aí que eu vou estar analisando tudo para vocês e dando um feedback já para vocês aplicarem já um plano bem prático já, para já ter alguns resultados já de forma mais rápida, tá? Vou deixar na tela aqui, e quem quiser fazer alguma pergunta para a gente aprofundar um pouco mais, fica à vontade. O tempo está voando aqui, né? Já é 8h30, né? Acho que a gente tinha mais alguns minutos para encerrar aí. Deixa eu ver como é que está aqui agora o debate. Pode perguntar, pode abrir o microfone quem quiser. Adriano, puxando um pouco o do Kleber aí, que também estava falando sobre a questão de produção de conteúdo e etc. Eu sei que você disponibiliza uma ferramenta, né, uma IA para seus mentorados e etc. sobre isso. Aqui a gente está fazendo um diagnóstico, e a gente está entregando para ele um diagnóstico feito, e lá a gente fala um pouco sobre produção de conteúdos, estratégia para os próximos 90 dias, por exemplo. E aí o que eu queria aí perguntar para você, se você tivesse que fazer, assim, de forma rápida, uma estruturação de produção de conteúdo para os próximos 90 dias de um escritório que não está se posicionando, como você definiria, por exemplo, se fosse para empresarial? A gente faz primeiro 30 dias de conteúdo leve, solto, conteúdo mais focado na dor latente. Depois a gente poderia, nos próximos 30 dias, falar um pouco sobre técnica. Ou você acha que a gente pode misturar tudo isso? Tá, boa pergunta, excelente. É o seguinte, tudo que você gera de conteúdo na rede social,
Por exemplo, conteúdo, existem formas de conteúdo. Se você está falando de fazer conteúdo que é tipo um calendário de postagens no Instagram, misturando ali carrosséis, com stories, com reels dentro do seu Instagram, certo? Então isso pode ser considerado conteúdos, ok? Se você está falando desse tipo de conteúdo, todo o conteúdo que você posta no seu Instagram, ele tem que ser um conteúdo de nível que a gente chama de M2, né? Que é um conteúdo que a grande parte do conteúdo tem que ser um conteúdo tipo M2, que é mais um conteúdo onde você vai falar da solução do problema da sua persona. Entendeu? Então, lá dentro você vai ter os gatilhos certos e vai falar sobre a dor da pessoa, como você resolve isso. Então, esse tipo de conteúdo é chamado de conteúdo M2. Já mesclando com o conteúdo M3, que é o quê? Primeiro você mostra que você sabe como resolver o problema dele, para o seu Instagram ser interessante. Não adianta ter um Instagram só falando de propaganda, ou falando do seu escritório, falando da equipe e tudo mais. Isso não traz muitos resultados hoje em dia. O que faz a pessoa aprender e achar o seu Instagram interessante é resolver. Claro que você não vai abrir o negócio assim a fundo, porque não tem nem tempo para isso. Mas é o que vai fazer ser interessante para essa pessoa, esse tipo de conteúdo no feed. Porém, todavia, tudo que você posta no seu feed, o Instagram não entrega para todos os seus seguidores. Então, há muita falta de aprofundamento no que é viralizar, no que é criar um conteúdo que gere números, e é diferente do conteúdo que gera fechamento de contrato. Eu posso explicar um pouco o que é esse tal do viralizar e como funciona o algoritmo do Instagram. E você entendendo como o algoritmo trabalha, você entendendo essas regras, você consegue jogar com as regras na mão e performar mais. Então, como respondendo a sua pergunta diretamente ali, o que eu criaria? Primeira coisa que você tem que criar antes de fazer qualquer tipo de conteúdo é ter um planejamento estratégico de que funil de vendas que você está aplicando, porque o que vale para a gente é o fechamento final. Então eu quero pegar o quê? Qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é pegar uma pessoa que está no ponto A, que não me conhece, que eu não quero depender só de indicação, só da minha cidade, então eu quero pegar pessoas que estejam em qualquer localidade, que tenham um problema que eu resolvo. Então esse é o seu objetivo? Então você vai criar um funil de vendas de captação para esse tipo de pessoa. Vai determinar o que eu chamo de 7Ps, quem é o seu público-alvo. Eu quero atingir a pessoa, empresário, que fatura acima de 50 mil, 100 mil, não sei, depende do serviço que você presta, mas você tem que determinar primeiro quem você quer atingir. E qual o problema que ele tem que você resolve. Então, o problema que eu resolvo, que nem o Tasso ali, é advogado que está com problema com o sócio. O sócio está travando o negócio dele. Ele não fez um contrato bacana no começo, e agora o sócio está travando ele. Ele quer saber como que ele consegue se ajeitar com esse sócio sem parar a empresa. Então, seria um problema específico. Para cada problema, você cria uma campanha específica, porque as pessoas têm problemas diferentes. Porém, existem muitas pessoas com o mesmo problema. Então, se eu quero falar de um determinado problema, eu vou criar um funil de vendas, um funil de captação e uma campanha para resolver esse problema para as pessoas que têm este problema. Então, seria interessante para elas, e o negócio é dar tiro de sniper. Então, eu tenho uma campanha onde eu estou captando empresários que têm sócios, que têm problema com sócios, onde eu vou falar que eu resolvo esse tipo de problema e como eu faço isso. A parte do que você posta no seu Instagram, ele é um complemento daquilo que atraiu a pessoa até o seu Instagram. Então, existe um tipo de conteúdo de atração que não vai postar no seu Instagram, ele vai lá no gerenciador de anúncios e vai aparecer no Instagram desses empresários, porque a plataforma é muito precisa. Se você souber o que você quer e informar ela certinho, eu quero isso, quero isso, quero isso. Por isso que eu passo bastante a parte de entender de segmentação de público. Quando o advogado entende de segmentação de público, ele vê as possibilidades que a plataforma dá para ele. Eu tenho campanhas aqui para público high ticket, eu coloco até o relógio que o cara usa, se ele viaja 2 vezes por ano para a Europa, se ele gosta de golfe, se ele pesquisou nos últimos 40 dias sobre Porsche, porque é um produto para high ticket. Então, a plataforma entrega precisamente o público que eu quero. Então, eu crio conteúdos para falar diretamente com aquele público. Então, eu sou mais preciso. Eu não atiro para todo lado. Porém, ela me entrega em grande quantidade. Então, o meu conteúdo conversa com esse público, eu falo a língua dele, ele se interessa pelo que eu falo, ele tem um problema que eu resolvo, então o negócio se encaixa e a minha performance vai lá para cima. Então, o que eu criaria no meu Instagram respondendo a sua pergunta? Eu criaria, a primeira coisa, um planejamento do que eu quero. Eu quero captar que tipo de pessoa para levar até que ponto. É marcar uma reunião com você? É marcar um agendamento? É clicar no WhatsApp para conversar com você? Beleza, já temos então um plano. O Instagram está no meio disso tudo. O Instagram, ele é a vitrine. O tipo de conteúdo que você posta dentro do Instagram é um complemento da campanha de atração. Porque só vai ver o seu feed, só olha o seu feed, um novo seguidor que está vindo da campanha de atração. Quem te segue não olha mais seu feed. O seu feed não foi feito para seguidor.
O seu feed foi feito como vitrine para a pessoa que está vindo de uma campanha de atração. Então, como é que funciona isso? Você chega para o Instagram e fala, Instagram, eu quero aparecer no Instagram de empresário, porque o cara não te conhece, ele não te segue. Então, você tem que aparecer para ele com conteúdo de atração. Eu quero aparecer para esse tipo de empresário. Ele fala, beleza, eu tenho aqui desse tipo seu aqui, uns 50 mil por dia para você aparecer. Você quer? Falou, quero. Aí você começa a aparecer lá, com o tipo de conteúdo de atração. O objetivo é levar ele para te seguir. Quando ele vai te seguir, o Instagram fala, eu vou levar esse cara aqui, ó, que tá quietinho na casa dele, até a porta do seu Instagram, até a porta da tua loja aqui. Agora, se ele vai clicar lá ou não, é com você. Então, o que vai fazer ele clicar para te seguir é só sua vitrine atrativa para ele. Então, a maioria não sabe montar vitrine atrativa. Fica colocando mais dinheiro no tráfego e a taxa de rejeição está muito alta. E não converte. Entendeu? Então, tem a forma de você montar essa vitrine para aumentar a performance da conversão de novos seguidores. Tudo está encaixado nos seus lugares. Os 3 primeiros posts, os posts seguintes, o tipo de conteúdo. Então, eu faria isso. Eu faria o primeiro funil de vendas, de atração, levaria para o meu Instagram para ele me seguir, porque é lá dentro que ele vai gostar e confiar em mim. E depois que ele passa a me seguir, você entra com outras campanhas de nutrição. Por quê? Só postar não vai aparecer para esse pessoal. Só postar vai aparecer para, em média, 5% da tua base. E é sempre aqueles mesmos que está interagindo com você, que é parente, que é amigo, que provavelmente você não vai ter um Instagram bem segmentado, e não é esse pessoal que vai fazer você ganhar dinheiro. Então, eu não quero aparecer para esse público. Eu tenho que combinar com o Instagram para quem eu quero aparecer, que é para aquele pessoal que está vindo nessas campanhas de atração, segmentado. Então, tem um tipo de conteúdo dentro do Instagram que você vai impulsionar para aparecer para esse pessoal. Se você não impulsionar, também não vai aparecer. Mas o bom disso é que é barato. É barato, esse impulsionamento é barato, e esse cara começa a te ver. E depois que ele te vê, que ele gosta e confia em você, aí sim eu entro com campanha de conversão. Porque esse cara já está familiarizado com você, já viu que você entende. Então, o próximo passo é campanhas de conversão. Aí você vai ver os números acontecendo. Respondi, Gui? Mais ou menos ou não? Respondeu, meu irmão. E para não irmos ainda mais adiante, eu queria te pedir um outro favor. Tá. Você falou disponibilizar aí três vagas para uma consultoria individual. Eu queria direcionar, porque como a gente acabou de entregar esse diagnóstico, eu tenho algumas percepções que eu tive, que eu acho que merece, que assim, que são pessoas que eu acho que precisam dessa consultoria. Então, eu vou te pedir, eu sou pidão, tu sabe disso. Eu vou direcionar essas 3 que você disponibilizou, especificamente para o Kleber e para o José, que são José Paz, que é do Rio de Janeiro, que são 2 pessoas que eu acho que estão precisando disso agora. E eu queria que você deixasse, além dessas 2 que eu estou direcionando, eu queria que você, além disso, disponibilize pelo menos 3 vagas para a gente colocar lá no grupo, para a galera preencher, e aí você faz o sorteio que você precisar fazer. Pode ser? Pode ser sim, faz assim, ó, manda o link lá no grupo, o pessoal que for preenchendo, eu já vou liberar para agenda, porque o meu problema é a agenda, entendeu? Sim. Eu vou liberar a agenda, então eles vão achar uma data lá que dê certo para eles, e eu vou entrando em contato. Eu já olhei seu diagnóstico ali dentro, tá? Então, só fazendo um parênteses aqui, ficou muito bom. E uma coisa complementa muito bem a outra, cara. Você tá, cara, foi excelente. Quem me mandou foi a Maria Lúcia, inclusive, tá? Sim. Falei, Magra, olha esse diagnóstico que eles mandaram, cara, ficou bem legal, porque complementou tudo que você tinha passado, ou seja, uma coisa complementa a outra, e a pessoa vai entrando nesse mundo, vai ficando mais natural para ela essa parte do digital, que até então as pessoas encaram isso como o digital, e não o ganha-pão ali, entendeu? Sim. Então, uma coisa complementou a outra. Queria até dar um parabéns para você aqui, porque vocês fizeram um trabalho excelente. Fiquei impressionado, inclusive, no nível de detalhamento que teve ali, cara. Vocês aprofundaram legal mesmo. E eu gostei também que a pessoa, ela já teve essa noção também de bater o olho e já saber encaixar no funil de vendas dela. Que é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas tenham autonomia para saber o que faz. Não ficar dependendo de um terceiro, de uma agência, de alguém assim que ele perca dinheiro ali, sabendo se está certo ou se está errado, né? Então, eu fiquei bem contente com isso, com o nível de percepção que o pessoal está tendo, sabe? Facilita muito o nosso trabalho, na verdade. Para quem quer performar, né? E a gente, nesse período agora diagnóstico, está falando muito sobre essa parte de produção de conteúdo e de funil. Então, como hoje especificamente foi um dia especial aí que a gente também não conseguiu conciliar a agenda das outras mentorias, eu quero dar essa oportunidade para que todo mundo possa ter esse contato com você individual. E aí esses 2 que o José Paz, que acabou de sair aqui da call, e o Kleber, que está aqui, são 2 pessoas que, de fato, acho que seria muito interessante, acho que teria essa call contigo para eu conhecer como você trabalha e já saber que são dores também latentes deles. E aí a gente fica essas 2 direcionadas e a gente disponibiliza mais vagas lá na turma para a galera poder preencher, tá bom? Fechado, cara. Manda lá. O pessoal que está assistindo aí, escaneia, preenche lá.
e eu vou entrando em contato e a gente vai se ajeitando aí. Tá com o Guilherme ali, eu já vi que vai ser só complemento bom, que não me dá muito trabalho não, o pessoal já tá com uma noção muito boa ali, performando bastante, né? E é legal, porque eu não aprofundo tanto na advocacia, né? Então você que é o pessoal da advocacia, eu vou entrar com alguns detalhes complementares do digital. Então uma coisa fortalece muito a outra. O importante é isso aí, a gente ter cases de pessoas aí virando referências nacionais aí que engrandecem as nossas mentorias, né, Gui? É isso, é isso. Obrigado, meu irmão, mais uma vez pela tua disponibilidade. Eu vou disponibilizar essa aula na plataforma como bônus e fica desde já o convite para você participar de uma imersão que a gente vai fazer somente sobre produção de conteúdo e marketing. A gente tem outras referências no grupo também, então vai ser um bate-papo bem legal. E assim que a gente fechar a data, fica desde já o convite para você, viu? Tô dentro. Tudo que vier de você, eu tô dentro, não precisa nem falar, né? Lá E ele, o povo tá querendo ir pra Balneário, tá? A gente tem que voltar o negócio do Balneário, que o povo tá querendo voltar, hein? Vamos fazer sim. Pode contar comigo. A gente está agora estruturando nosso evento presencial e que vai ter no Rio de Janeiro, mas logo em seguida vou começar a olhar se a gente faz um encontro aí das mentorias, quem sabe em Balneário, para o clube de negócios, porque a gente tem também um clube de negócios e para o clube de negócios faz muito sentido levar a galera para lá. Legal, legal. Pessoal, obrigado aí, tá? Foi muito legal falar com vocês. Estou à disposição para ajudar todo mundo aí, tá? Que vier da turma do Gui aí, tá em casa, tá bom? Pode me chamar ali, pode me seguir no Instagram, mandar direct também. Se tiver alguma dúvida pontual, pode me perguntar ali. É sempre um prazer estar ajudando aí. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Me disponibiliza essa gravação depois que eu botar lá na plataforma, tá? Assim que ela já subir, já te mando o link já para você baixar lá. Valeu, meu irmão. Obrigado. Boa noite para você, viu? Valeu, pessoal. Boa noite.